Daremos reinício à sessão de julgamento, desta feita com a sessão do período da tarde do dia 23 de junho de 2020, reiterando algo que informei durante a sessão no período da manhã, é que a ata da sessão de março de 2010 foi aprovada. Iniciaremos com... Presidente, só pedir para que todos os conselheiros vejam se a qualidade da imagem está no padrão baixo, por gentileza. Perfeito. Todos verifiquem. Ok. Iniciaremos, então, com o julgamento do processo número 37, Sandvik Mining. Esse processo ele é adiante, corresponde a processos dos 28 a 43. Presidente, está cortando o áudio. Se puder repetir. Com áudio? Retornei com áudio? Retornou. Ok. Então, iniciaremos os julgamentos do período da tarde com o item 37, que é paradigma de lotes de processo de lote repetitivo dos itens 38 a 43. Com a palavra, relator Pedro Lima. Obrigado, presidente. Todos me escutando bem ou melhor com o fone? Estava melhor. Está escutando bem? Está bem. Está bem. Tanto faz, Pedro. Tá. Então, vamos lá. Olha, essa empresa, Sandvik Mining, ela tem dois processos, tá? Eu estou relatando dois processos. Os dois são diferentes, tá? E o que a gente vai julgar agora é o paradigma, tá bom? Que tem o final 2009-37. Certo? Que é o paradigma. Aí parece que, acho que na pauta, logo em seguida, vem o outro já, mas que é diferente, tá? Não é, e também não é paradigma, tudo bem? Então, iniciando o julgamento desse processo, no final de 2009-37, eu juntei para vocês o resumo, a pasta, né, o resumo que eu fiz, com as folhas das principais peças e uma análise minha rápida, e o voto, tá? É Sandvik 2009-37-2020, é o voto desse processo. No resumo, vocês podem ver, já que iniciando o relatório, então, que é um caso de pedido de reconhecimento de crédito, né? Então, você tem a manifestação de conformidade, folhas 43, despacho decisório eletrônico, folhas 47, que não homologou. A DRJ, São Paulo, julgou improcedente, por falta de prova. No recurso voluntário, folha 114, o contribuinte afirma que fez uma revisão em sua escrita fiscal e que encontrou esse crédito, e que ele possui o crédito, né? Mas, em geral, assim, pareceu a análise aí dos documentos, né, das alegações, que a alegação no recurso voluntário foi um pouco genérica, né? Então, a gente vai ter que, no mérito, analisar se for suficiente ou não. Então, vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Então, é isso. Então, a matéria principal é que o contribuinte entende que tem um crédito, que fez uma revisão em toda a sua apuração fiscal, encontrou créditos não aproveitados, em razão dessa revisão. E aí fez o
entrou com uma perda comp, visando compensar esse crédito de PIS que ele encontrou. Tá? Com débitos de RPJ. Esse é o relatório. Muito bem. A gente pode passar para o voto? Sim. Bom, o relatório diz muito sobre o processo, né? O pedido de crédito, o ônus da prova é dele. Por mais que seja despacho decisório eletrônico, a manifestação de inconformidade foi muito sucinta, faltou objetividade, certeza, quantificação, qualificação desse crédito, origem dele, né? Que você tem uma alegação genérica de que foi feita uma revisão na apuração e que encontrou esse crédito. Tá, mas qual a origem dele? Qual a quantidade? Então, assim, falta certeza e liquidez, falta prova. Né? Não vi como reconhecer o crédito nesse caso aqui. Então, o voto é por negar provimento. Carece de discussão, debate? Uma dúvida aí, relator. O fundamento ali do despacho decisório é DARF não localizado, né? Nesse caso ali foi porque houve um erro na data que foi informada, né? Mas, na verdade, existe esse DARF. Né? Ele apresentou um DARF comprovando ali o pagamento. Pode sim, mas assim, ele não descreve. Tudo bem, pagou. Mas por que é indevido? Né? Ele só fala que fez uma apuração na revisão e que tinha crédito. Mas que crédito é esse? Não fala. A documentação ele até junta, né? Colocou diário, balancete. Mas foi só no recurso, né? Eu acho que sim. Não, mas essa questão de só um recurso, quando é despacho decisório eletrônico, pelo menos o meu entendimento é que não tem problema, não. Sim, de fato, porque isso aí não foi analisado, né, no despacho decisório. Né? Tem que mas a matéria de fundo teria que ter passado pela DRJ, né? Teria que ver isso aí. Não, a DRJ entendeu que faltou prova. A matéria de fundo, né? A matéria de fundo você está falando a reapuração, né? O contribuinte tinha que, pelo menos, descrever, né, Marco? E esse caso aqui tem uma questão. O contribuinte, antes do despacho decisório, ele foi intimado para apresentar o documento. E ele não apresentou. Não, sim. O trâmite todo é de falta de iniciativa, né? Não é possível encontrar sem presença. Porque ele foi intimado a comprovar o DARF, né? Porque ele formou a data 2006, que na verdade era 2005, a data da arrecadação. Por isso que não foi localizado. Ele foi intimado a comprovar, realmente ficou inerte. Mas apresentou ali o DARF, comprovando que a data de arrecadação estava errada, incorreta, formada. Né? Sim, pode ser, mas a data de arrecadação não comprova a origem do crédito. A origem do crédito aí é meio complicada, né? Porque ele fala em reapuração, então, se for converter em diligência, a delegacia vai ter que olhar toda a documentação que ele juntou e reapurar, né? Fazer o trabalho para ele. Crédito ou não. Mas documentação comprobatória juntou, apesar de ser recurso voluntário, mas eu aceitaria. É que não é uma origem simples, né? Reapuração, né? Mas o que ele errou, né? Ele não fala o que ele errou, ele só fala que reapurou. Esse está mencionando a origem desse crédito. Ter dado indícios, a demonstração, e mesmo que a comprovação viesse em recurso, mas já tivesse apontado na manifestação de inconformidade, seria sim o caso de um retorno.
E a manifestação de conformidade, eu estou olhando aqui, parece que até a mesma pessoa que preencheu, daquele que nós acabamos de ver na manhã. Não fala nada. É uma página só e sucinto. A mesmíssima coisa. Porque a questão de trazer provas, né, uma quantidade, às vezes, até exagerada de documentos, muitas páginas, isso não quer dizer que ele está demonstrando, muito pelo contrário, às vezes ele está querendo que a Receita faça a apuração do crédito dele, que ele deveria. Travou, Paulo. Deu uma travada. Voltou. Ele saiu. O que eu no sentimento, pela percepção do relator nesse caso, é que ele verificou as provas, só que essas provas foram juntadas sem rastreabilidade com a apuração. Né? Isso é uma grande falha, isso é muito comum acontecer, né? Das empresas juntarem provas e acreditando que dentro do teu balancete, dentro do razão que ela anexou, ali você vai enxergar a veracidade dos fatos. Mas não é assim. Né? Ela tem que apontar. Essa rastreabilidade, né, é fundamental. A gente vê isso com muita recorrência. E aí é isso. Se você acreditar que toda essa documentação contábil, né, elas são verídicas e que você tem que reapurar, aí você está transferindo um trabalho que não é nosso, de fato. Né? É uma auditoria, um novo trabalho que tem que ser feito. Né? Então, ela tinha que planilhar, rastreando com os documentos contábeis, facilitando a vida do jogador. Né? Essa é a percepção. Nem sempre isso acontece. Mas isso pode ter sido a percepção do relator, e é o que eu vejo aqui, rapidamente, olhando o processo que aconteceu. É nessa linha. Exato. O recurso é bem só direito, né, praticamente. Tá certo. Aí, Laércio, quer falar ou não? Querem falar, Levantou a mão? Não, eu ia falar na mesma linha que o próprio conselheiro Márcio, acho que ele já conseguiu exaurir com muita felicidade, justamente eu compartilho do Marcos, conselheiro Marcos, que a priori não veria nenhum problema converter em diligência ou algo do gênero, mas eu não estou conseguindo chegar o motivo e esse cruzamento dessas informações nesse aspecto. Eu confesso que no meu ingresso no Conselho, muitos casos de verossimilhança, né, eu acreditava que pudesse abrir essa oportunidade do processo retornar à instância de origem para fazer, de repente, uma nova apuração. Mas rapidamente amadureci nesse aspecto que a gente tem que considerar, eu considero a prova no recurso voluntário, em muitos dos casos, mas acho que, no mínimo, essa rastreabilidade, ou então as evidências têm que estar tão ressaltar aos olhos do jogador que realmente ele possa falar, mas calma aí, tem os valores, os grandes valores aqui são demonstrados. Se a gente aí quer linha por linha da apuração, aí realmente tem que se fazer uma nova apuração, mas às vezes não é o caso. Né? Às vezes ele demonstrando os grandes valores na documentação que ele apresenta, já é o suficiente para saltar os olhos do jogador e falar, não, calma aí, tem uma verdade aqui, né? Então há de ser apurada. Mas nesse caso aí, pode ser que eu esteja enganado, né? Precisaria, mas penso que não, que o processo foi bem apreciado pelo relator. Marcos, com a palavra. Não, então, na linha do que o Márcio falou, aí realmente a gente até já discutiu na nossa turma lá, né? Essa questão da rastreabilidade aí, né? É que ele coloca a origem do direito muito genérica, né? Ele faz uma reapuração, mas não aponta, né? Onde é que estaria ali os itens que ele considerou, né, para fazer essa reapuração. E realmente a documentação comprobatória parece que ele juntou, né? Mas faltou realmente explicar melhor essa origem do direito creditório e realmente eu acompanho essa linha que o Márcio falou. Tá certo. Eu acho
que já está amadurecido, podemos iniciar a votação, então. Conselheiro Elcio. Microfone. Tudo que precisava ser dito já foi dito, eu acompanho o relator. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Leonardo. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Laércio. Acho que o senhor pulou o Marcos. Marcos. Eu já vou. Acompanho o relator. Porque eu pulei o Pedro, pulei o Marcos também. Também pulou, presidente. Acompanho. Tá certo. Laércio. Eu acompanho o relator e só pedir ao relator, caso possa, só acrescentar um parágrafo, doutor Pedro, do que o Márcio comentou dessa rastreabilidade. É uma questão de uma linha só, se puder, né? Lógico, mas eu acompanho o voto. Sim, em geral eu estou falando isso com outras palavras, mas eu vou incluir essa palavra, e se vocês derem uma olhada no voto ali, vocês podem ver que eu estou falando que, dependendo do caso, dá para aceitar a prova no recurso voluntário. Então, eu abordei, assim, essa questão um pouco da forma como foi discutida já também. Tá? Mas vou adequar. Márcio. Acompanho o relator. Ok. Então, foi por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário. Julgado o paradigma número do item 37, esse mesmo resultado se aplica aos processos do item 38 a 43. O 44, como o próprio relator já disse, é da Sanvic, mas o processo é diferente. Pode iniciar o 44, Pedro. Pode iniciar, então, presidente. Bom, então, próximo processo, a gente já julgou o paradigma e os vinculados, né? Então, item 44 da pauta, final do processo, mesmo contribuinte, Sandvik, final do processo 2012-83. Está na mesma pasta ali, tá? Final 2012-83. Eu vou olhar o resumo primeiro. Como eu disse, são casos diferentes. Tá? Bom, apesar de serem casos diferentes, são casos de crédito, um pedido de reconhecimento de crédito. Né? Então, folhas 9, despacho decisório. Folhas 14, manifestação de conformidade. Folhas 196, DRJ, Rio de Janeiro, julgou improcedente, acatou a preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade, né? Em folhas 219, o recurso voluntário. Né? A matéria principal, o contribuinte alega que não deveria ter recolhido COFINS, né? Referente à importação, referente ao pagamento de royalties, né? E que ele recolheu, por engano, tá certo? Então, eu até trouxe um trecho, está aí no resumo, né? O contribuinte fala assim: ocorre que, quando a contabilização das suas obrigações tributárias, a recorrente apurou COFINS importação sobre referida remessa, como se a mesma tivesse se referido à importação de serviços e não a pagamento de royalties. No mesmo sentido, a recorrente registrou indevidamente o débito de COFINS de importação em DCTF e recolheu o DARF no montante de 100 mil e tanto. Né? Então, aí ele vem, juntou invoice, juntou contrato de câmbio. Né? Aí eu anotei aqui até que faltou o contrato que trata dos royalties, né? Mas aí agora teria que entrar no voto mesmo, enfim. A matéria é essa: o contribuinte alega que não incide o COFINS de importação sobre pagamento de royalties e que ele pagou o COFINS de importação errado, né? Ele contabilizou errado. É praticamente a mesma alegação do outro processo lá. Ele viu que ele errou na apuração, mas daí nessa ele vem e junta invoice e junta o contrato de câmbio.
E tem a lei que é a favor dele aí nesse sentido, né? Mas daí a gente vai ter que analisar no voto mesmo. Então, esse é o relatório, presidente. Não te ouvi, mas você falou para passar no voto, né? Pode passar. De fato, pode passar o voto. Passar aqui, vamos lá. Bom, esse caso aqui, eu acabei não falando aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver um ponto aqui, peraí. Tá. Isso é o COFINS importação, ele quer compensar com débitos de IPI, tá? Esqueci de informar isso daí. Mas para a matéria principal não é tão relevante, né? Bom, vamos lá, no voto... Então eu grifei de verde o ponto que eu achei principal, assim, que mais convenceu, né? Então, assim, a questão toda aí, formal, sobre o DCTF e tal, a gente pode superar se verificado esse erro, né? E aí o recorrente correu para retificar a DCTF, lá a manifestação de inconformidade já veio no mesmo sentido do recurso voluntário, né? E aí analisei a matéria, né? A gente tem um precedente, eu estou citando um precedente, mas tem vários, né? De que COFINS de importação, ele realmente não deve incidir sobre o pagamento de royalties. Tá? Então, em regra geral, se houve realmente esse pagamento de royalties, ele não deveria ter acertado o PIS o COFINS de importação, né? E aí, para comprovar isso, ele juntou o invoice e o contrato de câmbio, né? E existe mesmo referência ao pagamento de royalties, tá? Então, assim, nesse caso, sim, formou um início de prova. Talvez não o suficiente para dar provimento, mas o suficiente para que um novo despacho decisório seja proferido, para que os documentos que ele juntou sejam analisados, né, já que não foram até o momento, né, considerando que é despacho decisório eletrônico. Então, esse é o voto. Nesse caso, tem prova e a lei é a favor dele, né? Tem precedente da casa também. Precisa ver se é só royalties, né? Mas se não tiver prestação de serviço incluída aí, né? É que ele não apresentou nenhum contrato, né? Vinculado a essa remessa de royalties. Né? Isso, aí voltando, eles vão analisar e aí... Né? Mas assim, acho que passar isso sem analisar ia prejudicar o contribuinte. Tá. Macedo pediu a palavra, por favor. Às vezes, no valor aduaneiro, o cálculo do PIS e COFINS é feito automático. Então, pode ser realmente, quando ele utilizou a ficha ajustes do artigo 8º lá no Siscomex, ele tenha incluído royalties e incidiu o PIS e COFINS. E, de fato, não era para incidir PIS e COFINS, porque o valor aduaneiro incide royalties no ajuste, mas é o II, né? Então, então tem que ver mesmo. Tá. Aí a fiscalização vai pedir o contrato, se tiver, vai analisar novamente, né? Para excluir não é valor aduaneiro, no caso, valor aduaneiro é base de cálculo do II, mas para excluir da base de cálculo do PIS e COFINS, que são vinculados aí na importação, esse ajuste aí foi feito a título de serviço, pagamento de royalties. Ele traz o contrato de câmbio e eu levo razão, né? Exato. Esse caso acaba sendo diferente do outro, porque a princípio você já tem
um fundamento de direito já... Nesses casos aí, vocês estão dando provimento parcial, mas não seria o caso de diligência, não? Eu acho que nesse caso o melhor seria a diligência, porque inclusive a DRJ já se manifestou favoravelmente no direito para ele, né? Inclusive esse voto da DRJ é interessante, que ela demonstra que na própria administração tributária a questão da retificadora ser feita a posteriori não é empecilho. Ela enfrentou até isso. E ela até fala, eu até daria se tivesse prova. Mas como ele trouxe a prova só no recurso, eu acho que nesse caso a diligência funcionaria. Até esclarecendo um pouco o caso, Marcos, são situações que a turma acaba por decidir, às vezes pela diligência, às vezes decidindo por dar parcial provimento. E quando é o parcial provimento? Quando a ADRJ já negou com o fundamento que o CARF está superando. Então, não seria o caso de retornar para a DRJ, passar por ela, mas reiniciar, inclusive, com um novo despacho decisório. No caso aqui, não se trata de um novo despacho decisório, mas é uma revisão do anterior, em que se deve passar em que a própria DRJ já concordou com o fundamento do direito. Então, também acho cabível aí a diligência. Pode ser. Fico assim um pouco pensativo aqui, porque penso, há evidências além do contrato que não foi apensado aí no processo. Há evidências através de outros documentos de que realmente se trata de royalty, além, porque o contrato de câmbio, tive até um caso parecido, que o contrato de câmbio foi codificado de forma errada, entendeu? Então, o contrato de câmbio, ele é um documento, mas está sujeito a erros também, né? Porque a qualificação do contrato de câmbio, ela, por vezes, pode ter tido algum tipo de erro. E aí, nada melhor do que o contrato para estar ratificando que a operação se tratava realmente de royalty. E aí, superada a questão do direito, aí a gente prosseguiria na questão da prova. Mas aqui... Tem um invoice. Pessoal, o invoice menciona o royalty. Muito provavelmente, para ele pagar esses royalties, ele tem um documento do INPI, aí no Rio de Janeiro. Ele fez um processo, gera um documento do INPI que autoriza ele a pagar royalties para o exterior pelo Banco Central. Aí, ó. Então, se ele trouxer esse documento do INPI, e aí pronto, é o que autorizou ele a fazer essa remessa de royalties pelo Banco Central, fechar câmbio. É isso. Não, maravilha, maravilha. Mas aí a turma está entendendo que a gente poderia oportunizar através da diligência, mesmo não tendo essa documentação completa nesse momento. Porque tem o início de prova. Eu entendo, sim, que é indício. Eu acho que está faltando documentação, realmente. Precisaria ter um contrato entre as partes para ver se, além do royalty, não tem prestação de serviço vinculada no contrato. Se não tiver separado, né, aí tributa tudo como prestação de serviço, né, segundo o entendimento que eu tenho, pelo menos. Mas eu considero como indício, sim. É um caso para a gente buscar, né, a verdade material. E diligência é uma oportunidade também para colher mais provas, né? Pode intimar o contribuinte para... Porque se ele fechou o câmbio e passando pelo Banco Central, ele tem que ter esse contrato, ele tem que ter esse documento do INPI registrado. Senão, não é válido, ele não consegue pagar royalties para o exterior. Se ele tem, ele vai conseguir provar. Ele tem que apresentar. Então, resolução, altera o voto, presidente, para resolução, em vez de provimento parcial. Certo. Você tem condições de elaborar o texto ou depois você me passa? É muito simples. Vamos seguir essa linha mesmo, intimar. Tá bom. Porque quando se converte em julgamento em diligência, tem que
constar o texto. Explicitar quais são as providências da DRJ, da DRF. Uma delas é intimar o contribuinte para que apresente aquilo que julgar necessário, reanalise, emita relatório, né, ou parecer conclusivo de ciência e retorne ao... Então, vamos lá, presidente. A resolução vai ter 2 pontos. 1, intimar o contribuinte para as providências todas, tá? E 2, a autoridade fiscal deve analisar a documentação e apresentar um relatório fiscal e completar a diligência, se necessário. Pode ser? Sim. Tá, então, relatório da autoridade fiscal seria o 2. E completar, se necessário. E aí, elaborar relatório conclusivo, relatório ou parecer conclusivo acerca do direito, né? E dar ciência ao contribuinte. E ponto 3, dar ciência ao contribuinte do relatório fiscal para se manifestar. Ok. Fechou. Certo. Então, regime de... Mas aí, presidente, você vai abrir para votação aí, não? Sim. Tá. Em regime de votação, conselheiro Elcio. Eu acompanho a resolução, a diligência. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanho. Marcos. Ficou pela diligência, né? Sim. Acompanhe. Acompanho. Laércio. Márcio. Eu estou um pouco dividido aqui, mas eu vou contra aí a turma aí, porque eu acho que é um zelo, né, um zelo fundamental que a recorrente tinha que se preocupar. Eu vejo que o contrato, a documentação do INPI eram fundamentais aqui, né, então eu nego o provimento. Ok. Também acompanho o relator pela resolução, pela conversão em diligência. Então, fica aqui o item 44, que resolve os membros, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora intime o contribuinte a apresentar os documentos que julgar necessários, a análise do direito creditório, prolate, emita relatório conclusivo acerca do direito, intime o contribuinte para que se manifeste, se assim o quiser. Vencido o conselheiro Márcio Robson Costa, que negava provimento. Se ele tem, ele vai juntar, né? Se não tiver, depois a gente pode negar provimento, né? Então, não adianta o mérito nesse caso. Claro. Certo. Item 45 da pauta, Thelma Helena Nunes, também do conselheiro Pedro. Este é paradigma. Os itens 46 a 53 são os demais processos do lote. Pode iniciar, conselheiro, se estiver pronto. Sim, só um minuto aqui. Sim. Eu estou terminando o termo da diligência, depois eu passo para vocês. Pronto. Ok. Vou salvar aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Então, Thelma Helena Nunes, né? Item 45 da pauta.
paradigma. Esse processo, ele está na pasta, ele é bem parecido com alguns que a gente julgou hoje. Uma questão de crédito e de prova aqui, né? Ou de falta de prova. Então, você tem um trâmite muito simples, né? Manifestação de conformidade, folhas 2, despacho decisório eletrônico, folha 5, 19 da RJ São Paulo, julgou improcedente e deu preclusão por falta de prova e de alegação, no 35, recurso voluntário. E a alegação do contribuinte, nesse caso, é muito genérica, né? Diz que tem crédito, mas não explica qual a origem desse crédito, né? Deixa eu ver aqui só um segundo. Vamos lá. Então foi apresentada a Perdecomp, né, de crédito de COFINS. Tá? Aí ele retificou a DCTF depois do despacho decisório. Nossa, fez um barulhão aí. Não sei no computador de quem. E é isso, ele fala que tem um crédito do COFINS, e retificou a DCTF, mas não explica a origem. E a DRJ deu preclusão, por falta de alegação e prova documental. Então, esse é o relatório, presidente. Pode ir para o voto. Esse caso aqui ele é até mais simples que os outros, né? Porque se vocês puderem abrir o PDF aí e analisar as peças de defesa, ao longo de todo o processo, o contribuinte ele só afirma: olha, eu tenho crédito e retifiquei minha DCTF, mas ele só alega, não descreve e não comprova. Zero prova. Zero, você não sabe nem que a gente está discutindo crédito com fins, tudo bem, mas sobre o quê? Por quê, né? Então é negar provimento. Ok, algum esclarecimento, algum debate? Acho que esse caso está mais simples. Então, em regime de votação, Elcio. Nesse caso aqui, ele até retificou a DCTF depois da ciência do despacho decisório, mas não traz prova nenhuma. É impossível vislumbrar a possibilidade de prover qualquer parcela do recurso. Então eu nego provimento, acompanho o relator. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Macedo. Alegar e não provar fica difícil com o relator, presidente. Marcos. Sem documentação comprobatória, acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. O resultado do processo de item 45 será reproduzido nos de número 46 a 53, por se tratar de lote de repetitivos. Item 54. Para a estreia do conselheiro Márcio Costa. Tá certo. Com a palavra, relator. Então, presidente, aí peço licença aqui para dizer algumas breves palavras, né? Tendo em vista esse marcante dia aí na minha trajetória profissional. E estou muito honrado em permanecer servindo ao CARF, agora como titular, seguindo aí, proferindo meus votos, primando
sempre pela parcialidade, qualidade no controle da legalidade, né, do ato administrativo, e agradecer pela confiança de todos que apreciaram, validaram meu currículo para estar no CAF, assim como a minha trajetória como conselheiro suplente. E estou certo que ingressarei aí em uma turma onde a bandeira está ancorada sobre os mais nobres princípios, né, de um colegiado, que perpassa aí em apoiar, promover e estimular a troca de conhecimento, expertise, né, de cada um que reservam em cada uma das suas cadeiras aí. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe aí nos concedendo discernimento e sabedoria para seguir na nossa missão. E feito essas breves, né, palavras, vamos seguir então aqui no FRT Tecnologia, né? FRT, todos são repetitivos, né, são iguais, e aí eu passo, os votos encontram-se lá na pasta, né? Deixa eu abrir aqui também. Só abrindo aqui. Então, eu fiz um breve resumo também para relatar esse processo, que são repetitivos, né, como já mencionei. Então, trata de pedido de ressarcimento de IPI e compensação que não foi homologada, porque a fiscalização concluiu que, pela ausência de crédito a ressarcir, a recorrente argumentou, em síntese, que as formalidades legais não podem se sobrepor ao direito ao ressarcimento e não atacou especificamente nenhuma das razões apontadas pela fiscalização, né? As razões para não deferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação do pedido de compensação, eu discrimino aí no relatório, estão lá no 3.1, né? A empresa não respeitou as regras de apuração do IPI e não incluiu o crédito presumido das exportações no cálculo do saldo credor informado de sua apuração do imposto, como definido no artigo 14, parágrafo 10º da INS, da Secretaria da Receita Federal, número 210, de 2002. 3.2, a empresa informou do PER, final 0419, ser matriz não contribuinte do IPI, apesar de todas as atividades de industrialização desenvolvidas no estabelecimento, tal como já informara em PER de Comp anteriores, a empresa informou que não realizava no estabelecimento atividades de industrialização, diferentemente da informação prestada em outros documentos contemporâneos. 3.3, a despeito do artigo 14, parágrafo 4º da IN 210, a empresa nunca transmitiu qualquer demonstrativo relativo ao crédito presumido que não a autorizaria a pleitear a utilização do crédito presumido do IPI como ressarcimento da COFINS, PIS e PASEP, incidentes sobre as respectivas aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo no trimestre calendário. Além do mais, informou na DCTF que não apurava o mencionado crédito presumido. Esse é o resumo que eu faço do relatório, presidente. Muito bem, obrigado. Pode ir para o voto. Então, temos aqui uma preliminar, que antes de entrar no mérito eu gostaria de apreciar. Presente apenas nos processos, é importante, tá? Essa preliminar ela só está no processo nos finais 2008-95 e 2008, final traço 10. O recorrente argumenta a ocorrência da homologação tácita, porque entende que da data da transmissão do PER até a data em que tomou ciência do despacho decisório, já havia transcorrido mais de 5 anos. Ocorre que, conforme entendimento dominante, a contagem do prazo inicia-se com a transmissão da DECOMP, e, nesse caso, como a DECOMP foi transmitida depois
não restou caracterizado a homologação tácita. Aí o PER foi transmitido em 30/8/2004, o DECOM foi transmitido em 10/11/2004 e a ciência do despacho em 4/9, nos dois casos. Então, teve essa preliminar para esses dois finais dessa recorrente aqui. Quanto ao mérito, passando aqui para o mérito, a recorrente não impugnou especificamente os motivos apresentados pela fiscalização para negar o pedido de ressarcimento e deixar de homologar a compensação, bem como juntado aos autos provas que contrariasse as conclusões da fiscalização relatada justamente naqueles itens 3.1, 3.2 e 3.3 que acima eu relatei. E por essa razão, nego o provimento, presidente. Perfeito. Necessidade de debate? Alguém quer se manifestar? Podemos ir para o voto. Então, o processo... Presidente, eu tenho uma dúvida. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém pediu para falar? Eu. O Pedro? Pode falar, Pedro. Márcio, bem-vindo aí na turma. Obrigado. Seu voto está muito bem elaborado, parabéns. Já começou bem. A dúvida é a seguinte, então, ele entende que ele tem crédito presumido de PI, né? Naquele da forma de ressarcimento do PIS/COFINS, né? Então, aqui, eu estou pegando um parágrafo do relatório. A empresa realizou exportações num período em análise e fazia jus a promover a apuração do crédito presumido de IPI. Né? Ok. Que é aquele que permite a gente não exportar encargo, né? PIS/COFINS, né? Então, ele dá uma desonerada nas exportações. Correto. Incidentes sobre as respectivas aquisições do mercado interno, matéria-prima, PI e ME, né? E isso ele não comprovou, ele não comprovou isso, porque, em regra geral, ele tem esse crédito de PI. Então, perfeito. Lá as razões para não deferimento do pedido de ressarcimento, uma delas desrespeitou as regras de apuração do IPI, deixando de incluir o crédito presumido das exportações no cálculo do saldo credor informado relativo à apuração do imposto. Ele não contabilizou, não apurou. Isso aí. E também parece que a exportação, esse crédito presumido que ele quer aproveitar na matriz, mas a matriz não industrializa. Parece que tem... Voltou. Então, eu vou retomar aqui. Apoio, tá gravando? Presidente, caiu a rede do CAF, mas Sim. se eu puder retornar só um pouquinho, foi questão de 3 minutos. 3 minutos. Então, será que